Olá, queridos, bem-vindo novamente a mais um resumo, né, de aula, né, porque as aulas realmente são presenciais, mas um resumo para quem aí não pôde participar da aula presencial. Então, hoje, o que eu queria tratar com vocês é sobre as figuras, né, que a Bíblia apresenta dos animais puros e impuros. O que isso retrata? Qual que é o significado disso que a Bíblia quer trazer para os nossos dias, tá, gente? A Bíblia nunca ela vai ser desatualizada. Não existe essa possibilidade de que o Velho Testamento deixa de existir depois da vinda de Cristo. Não. Tudo pertence para todo o nosso tempo, tá? Porque a Bíblia ela é para esse tempo. Então, o primeiro versículo que eu queria falar com vocês está ali em Gênesis 3,15, que Deus, após a queda de Adão e Eva, né, que a iniquidade entra no coração deles através da desobediência, Deus fala assim para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando assim, olha, que Jesus iria destruir a iniquidade. Mas até então, a iniquidade iria ferir o calcanhar, tá? Iria ferir o calcanhar da humanidade, né? Então a humanidade é ferida pela iniquidade, constantemente e por todas as gerações, até que a gente possa destruí-la através da obra de Cristo na cruz. Então, outro versículo também que fala, né? Lá em Gênesis 7:20, que Deus mandou Noé colocar 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros. Também está falando, olha, o que será aceito, o que será mantido, serão os animais puros em muito maior quantidade, e esses animais impuros não, né? Mas que também servirão para o benefício da construção desses animais puros, tá? Depois a gente vai entender lá um pouquinho sobre o que seriam esses animais impuros. Também lá em Gênesis 8:20 fala o seguinte, né? Que quando Deus fez aliança com Abrão, então Deus fez aliança com Abrão, ele pediu que fosse colocado animais puros nessa aliança. Então a nossa aliança com Deus é feita de animais puros. Por que teria que ser animais puros? Porque Deus só aceita animais puros como sacrifício. Então nossas vidas, se não tiver a pureza que a Bíblia quer que a gente tenha, a gente não é aceito, tá? E também Noé, quando ele saiu da arca, ele colocou no altar, fez um altar e com animais puros sacrificou a Deus. Então, todo sacrifício que a gente pode oferecer a Deus não tem valor nenhum se nós não tivermos a característica desses animais puros, tá? E aí, lá em Levítico, né, começa a descrição do que seriam esses animais puros. O que é o quê? Quem é puro, quem é impuro. Então, quando falava assim de animais que comereis, né, que todos os animais que o homem poderia comer seriam os animais que teriam unhas fendidas, tá? E casco, que seria o casco que se divide em dois, e que rumina, tá? Que animais que têm mais que o estômago. Então, por que esses animais eram considerados puros? Porque ele estava apontando, esses animais seriam a gente, né? A gente só pode ser comido por Deus se nós formos esse tipo de animais. Por que ele teria que ter unha fendida? A unha fendida, ela não toca completamente todo o chão, tá? A pata não está completamente tocando o chão. Ela está assim, ó, tá? Então a gente vai ter que ser um animal puro, que a gente não esteja com os pés completamente nessa terra, né? Está totalmente ligado a esse lugar. E que a gente vai ter que ruminar, a gente vai ter que comer a palavra e ficar meditando, ruminando, para a gente se tornar essa palavra. Então, por isso que a gente só vai ser aceito como animal puro, para ser comido por esse homem, né, que é Deus, né, e também na figura de Jesus, e nós também, se nós tivermos essa característica desse animal puro. Isso em relação aos quadrúpedes, né? Depois, dá um exemplo ali do porco. Ó. O porco, ele tem as unhas fendidas, mas ele não rumina, por isso que ele é considerado animal que não é puro, mesmo sendo um quadrúpede. Depois ele fala lá da questão dos peixes. Quais são os peixes que poderiam comer? Então teria que ser aqueles peixes que teriam escamas e com barbatanas. Então o que significa para a gente? Então esses são os animais que seriam puros.
Então a escama protege o peixe como se estivesse fazendo uma divisão, uma separação do peixe com a água. Então o peixe que não tem escama, ele está muito misturado, a água toca ele demais, né? Então isso não, Deus não quer que a gente seja esse animal sem escama, para ser comido, para ser aceito por ele. A gente tem que ser um animal que tem uma separação desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Outra característica desse animal, das águas, né, dos peixes, ele teria que ter barbatanas, que é o que faz ele se movimentar. É um peixe que não pode ficar parado, porque ele é uma presa fácil, o peixe parado. Então ele tem que estar em movimento, eles têm que estar no caminho, caminhando, ele tem que estar se movimentando, o que faz o peixe se movimentar. Então essas são as duas características dos peixes para ser aceitos. Então nós peixes, nós sendo a figura desses peixes, nós teríamos que ter as escamas e as barbatanas. E aí vai falando outros animais, né? Esses seriam os animais que poderiam comer. E daí sobre as aves, né? Tá falando as aves que são impuras, né? Que são a águia, que tá lá em Levítico 11, 13 a 19. Ele vai falar sobre as aves que são impuras. E depois vai falar sobre os insetos, aqueles que fazem enxame. O que é impuro, o que não é impuro, né? Então, por exemplo, os puros seriam aqueles que são, que eu louvo a Deus, que é o grilo, né? E ali vai o gafanhoto. Então, esses são os animais que seriam puros, que poderiam ser comidos. Por quê? Por causa da característica do próprio animal. Eu não vou citar cada um, por que é impuro, por que é puro, mas que poderiam ser aceitos por Deus. E qual que é a relação desses animais impuros? O que seriam esses animais impuros? Esses animais impuros, gente, são as características que a gente também toma em relação às nossas iniquidades, mas também muitas vezes Deus traz esses animais impuros para falar sobre demônios, para falar sobre pecados, para falar aquilo que está sobre as nossas vidas e que muitas vezes vai se apresentar como esses animais. Então, por exemplo, muitas vezes tem pessoas que sonham com cabeça cheia de piolho, que são animais que trazem enxame, que em quantidade. Por quê? Está falando sobre muitas iniquidades, tá? Que vai falar sobre esses animais impuros. Ou que tem pessoas que têm vultos de animais na casa que são ratos, porque são animais impuros, que têm a características de iniquidade, que atraem esses demônios, né? E um versículo que quando Deus começou a me falar que esses animais seriam esses demônios, foi quando ele fala o seguinte, né? E não só demônios, mas também sobre as iniquidades. Que Deus fala assim, ó, entra lá no templo, ficava um buraco na parede, que está lá em Ezequiel 8:10, e que quando ele entrou, ele fala assim, ó, eu entrei e vi, eis toda forma de répteis e animais abomináveis, imundos, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintado na parede em todo o redor, tá? E isso significa o quê? Pensando que nós somos o tabernáculo, né? Somos o templo de Deus, nosso corpo é o templo de Deus. Então é como se nós tivéssemos muitos ídolos e nós adorássemos esses ídolos e esses animais representassem isso. E esses animais são as formas das nossas iniquidades, né? Muitas vezes Deus me mostrou, quando Deus estava querendo me falar sobre a iniquidade de alguma pessoa, rato, macaco, dizendo que a forma da iniquidade das pessoas traziam essa representação desses animais, ligados muitas vezes a roubo ou tirar proveito de outras pessoas, que esses animais tinham a característica das iniquidades que estavam governando a vida daquela pessoa. Então, quando fala em animais impuros, está falando sobre as características das nossas iniquidades e muitas vezes Deus também representa essas iniquidades através de demônios que são atraídos por essas iniquidades. Por isso que às vezes a gente vê tal bicho ou tal bicho representando esses pecados, tá? Então isso, gente, quando fala de animais puros e impuros, os animais puros é aquilo que Deus quer que a gente nos torne quanto às características desses animais, tá? Mas para que a gente possa ser aceito. E os animais impuros é a forma que a gente também se torna por conta das nossas iniquidades e que Deus nos rejeita por conta disso. E muitas vezes os demônios também tomam essa forma, justamente daquilo que a gente vai se tornando por conta das nossas iniquidades, impuro, tá? Certo? Então tem muitas outras palavras. Então, por exemplo, lá em Apocalipse, né,
fala também sobre isso. Então, lá em Apocalipse 18:2 fala assim, ó, e gritava com voz forte, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios, né? E todos os espíritos imundos, todos os tipos de aves e feras imundas e nojentos vivem ali, tá? Então tá falando assim, ó, que nos lugares onde Deus não vai habitar a iniquidade. E a iniquidade vai atrair esses demônios, que está sob a influência da grande Babilônia. Mas que Deus irá destruir essa influência em nós e automaticamente essas características de animais impuros e os demônios que esses pecados e iniquidades atraem em nossas vidas serão destruídos. Tá bom? Então fica um pouquinho aqui mais, né? É interessante vocês lerem todo o capítulo 11 de Levítico, para vocês poderem entender e também até procurar cada característica, qual é a característica desses animais impuros. Que com certeza o Espírito Santo vai trazer muitas delas falando sobre as nossas iniquidades, tá bom? Um abraço a todos, fica aí mais um resuminho da aula para vocês. Até mais.